O pai, você que é pai, você que é filho, é mãe e você que é filho, você sabe que o relacionamento de filho é uma coisa íntima, né? É uma coisa profunda. E tem um laço que, né, quando você se tornou pai, tornou mãe, você descobriu um amor que você nem sabia que tinha, não foi assim? Mas Deus fala que quando você casa, você deixa esse relacionamento íntimo e profundo para começar uma nova família, para você entender como a aliança e o casamento é importante. Você vai deixar aquele relacionamento que você conhece tão profundo, intimidade, para começar um novo relacionamento. Então, o que isso significa? Que Deus colocou o casamento à frente desse relacionamento. Sabe, e eu sinto assim, que muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né? De deixar pai e mãe mesmo. Você casa e continua lá com pai e mãe e muita influência, e isso atrapalha alguns casamentos, porque a Bíblia fala, deixa, pai e mãe foi ótimo, é um relacionamento que Deus abençoou e abençoa, né? Então vamos você nunca mais falar com seu pai nem com a sua mãe, não é isso. Mas o que ele está falando é que na perspectiva do casamento como aliança, ele é tão importante que você deixa esse relacionamento para criar um relacionamento mais profundo ainda, que é o casamento. Deu para entender essa parte, irmãos? Então a perspectiva não fala somente da intensidade, mas também fala do compromisso, né? E da importância desse relacionamento. Então, irmãos, pensa nisso, né? A esposa e o marido passa a ser mais importante de quem? De quem? Pai e mãe. Para pensar nisso. A esposa e o marido passam a ser mais importantes do que seu pai e a sua mãe. Guarda isso, hein? Bom, então vamos também a outra coisa que acontece no casamento é que agora se torna uma só carne. O que é tornar-se uma só carne, né? E isso é interessante. Quando você casa, sabe o que é decretado? Você sabe ou não? O fim de uma vida independente. Acabou. Você se tornou um com outra pessoa. Não há mais uma vida independente. Esse é um cálculo que você precisa fazer para casar. Se você é uma pessoa que não quer abrir mão da sua independência, você não está apto para casar. Você não deve, né? Então, 99% aqui é casado. Então, se você não fez esse cálculo, já era. Quando você se tornou uma só pessoa com a sua esposa, com o seu marido, acabou, está decretado o fim da independência. O grande erro é as pessoas se casarem e o quê? E que querem levar o ritmo de solteiro. Isso não existe mais. Isso acaba. É tão sério o casamento, né? Que até as posses se tornam comuns, não é assim? Porque é seu é meu, o que é meu é seu, não tem mais o seu carro. O meu carro o carro de todos, né? Se você tem carro, se você tem salário, acabou esse negócio de meu salário, salário de, né? Lá em casa o meu salário é de todo mundo e o salário da Denise é dela. Não, estou brincando. Eu gosto disso. É interessante que até o mundo reconhece assim. Você vai fazer um financiamento do apartamento, o que eles levam em consideração? A renda familiar. Não tem mais a sua rendinha, não. Recebi meu dinheiro, vou comprar o que eu quero. É assim? Não é mais. Se você leva a vida assim, você vai ter sérios problemas. Você não entendeu o casamento, né? A gente, no comecinho do casamento, eu e Denise, para ter uma dinâmica, a gente punha um teto assim, ó, passou de 50 reais, liga. Ó, tô querendo comprar um chinelo Havaianas aqui, 50 reais. Claro que não é, né? Antes, né? Agora deu uma melhoradinha. A flexibilidade. Mas assim, por que essas coisas começam a acontecer, os acordos? Porque o seu dinheiro não é mais só seu. O dinheiro dela, o dinheiro dele, o seu dinheiro homem, o seu dinheiro mulher passa a ser do casal. Então, o casamento, ele decreta o fim da vida independente. Não existe isso, duas pessoas morando junto e tentando levar uma vida de solteiro. Isso não é casamento, não é assim que ele foi desenhado. Então o casamento exige isso, exige você parar de ter essa vida independente. Alguns não gostaram disso, né? Mas é verdade. Lá em 1 Coríntios 13, versículo 11, olha que interessante. 1 Coríntios 13, versículo 11.
Todo mundo lá? Posso ler? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, parte do processo do casamento, é maturidade, né? É um efeito da aliança. Você tem que amadurecer. Quer ver? Vamos fazer aqui uma dinâmica. Em vez de a gente colocar menino, nós vamos colocar solteiro, e você entenda solteiro, ele ou ela, tá? Então, olha como fica legal. Quando eu era, falava como? Pensava como? Raciocinava como? Quando me tornei-me homem, mulher, deixei para trás as coisas de... Pega essa escritura e começa na semana a olhar para ela e substituir lá. Menino com a vida de casado, né? Quando eu era solteiro, quando eu era isso. Então, irmãos, o casamento ele exige maturidade. É um efeito da aliança. Se você não começa a amadurecer nesse relacionamento, você vai ter muita dificuldade. A sua mente tem que mudar. Você não pode mais querer viver como um solteiro, querer agir como um solteiro, querer que as suas posses sejam como era lá quando você era solteiro. As coisas mudaram. Isso tem que ser um cálculo, né? Você tem que pensar muito bem. A mentalidade de solteiro, ela tem que ser extirpada do casamento. Você não é mais solteiro e isso exige de você uma postura de maturidade. 1 Coríntios mesmo, capítulo 7, versículo 3, nós vamos falar de de outro efeito da aliança, que é deveres. A aliança que você e eu fazemos, né, quando nós nos casamos, ela também, um dos efeitos dela são deveres, e eu vou explicar isso direitinho. Mais tarde também nós vamos falar, em outra escola bíblica, nós vamos falar da importância, né, do papel do homem e da mulher no casamento. E tudo que eu estou falando, irmãos, eu não estou falando baseado nas ideias do mundo, eu estou falando baseado em quê? Nas escrituras sagradas. Se você quer ter um casamento que agrada a Deus, você tem que seguir a Bíblia. Eu não estou aqui para discutir, mas isso aqui, o pessoal... Você veio para uma escola bíblica, né? E esse é o propósito. E a gente pode falar isso mais lá na frente, né? Então, em 1 Coríntios 7, versículo 3, olha o que diz aqui. Todo mundo lá? O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. Eu vou ler na versão João Ferreira de Almeida, revisada e atualizada. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Essa escritura ela fala sobre o homem dever algo à mulher e a mulher dever algo ao homem, correto? Essa palavra dever, ela no original no grego, ela é ofiléu. Sabe o que ela significa literalmente? Ela significa dever dinheiro, né? Você tem uma dívida, você está em dívida com alguém. Para você entender a seriedade, quando você entra no casamento, você deve direitos à sua esposa ou ao seu marido, e eu vou explicar um pouco isso. Não é uma coisa simples. Não são apresentados não só responsabilidade. A gente entende, eu vou casar, eu preciso ter responsabilidade, nós somos maturidade. Só que além da responsabilidade, você tem dever. Uma coisa é falar, você precisa chegar aqui 9h15. Você chegou 9h30, vai, sei lá. Tá bom, você pisou na bola, né, era o seu dever. Mas uma coisa é falar, quem chegar 9h30 vai ter R$100 descontado do salário. Eu tenho certeza que vocês chegariam cedo aqui, não? Só se você ganhar muito bem, fala, R$100 não é nada. Mas o que eu quero falar, quando você entende que existe um dever, não é uma opção, não é, não deu, você deve, tanto homem como a mulher, e é uma dívida que deve ser paga. Significa que nós entramos em um relacionamento conjugal não somente para usufruir do bônus, né? Agora eu sou casado, eu ando melhor, né? Estou bem alinhado, tenho certas regalias que eu não tinha antes. Tá bom, você vai ter o bônus. Só que também tem o quê? O ônus.
Todo mundo sabe o que é bônus e o que é ônus? Bônus é algo que você ganha, né? O ônus é algo que você perde, você tem que pagar, mais ou menos assim. Então a gente precisa reconhecer que existe esse ônus e que não há somente benefícios a serem usufruídos porque você tem direitos. Quando eu falei assim, o marido deve, a esposa deve, talvez o marido pensou, a esposa me deve, eu tenho direitos, né? Ó, dá aquela cutucada. Talvez o homem pensou, a mulher deve, ela tem direitos, aí você dá aquela cutucada. Dificilmente a gente pensa, eu devo. A gente já pensa logo no outro que me deve. Então entrar no casamento com essa perspectiva, ó, você me deve respeito, você me deve isso, você me deve aquilo, não é, ainda que você tenha esse direito, não é a motivação certa para você começar um relacionamento. Você tem que entrar no relacionamento para quê? Eu devo. Eu tenho que fazer, eu tenho um papel. Isso é extremamente importante. E na verdade, irmãos, os deveres não são nada mais, nada menos do que os direitos que o outro tem. O que você deve? O direito do outro. Entendeu? É isso que você deve quando você entra no casamento. O direito do meu esposo é a minha obrigação. O direito da minha esposa é a minha obrigação e meu dever. Amém? Ficou claro isso? Então esse é um efeito. Bom, no entanto, como eu falei, não entre no casamento cobrando o seu direito. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Nós entramos no casamento fazendo o quê? Cobrando. Ah, eu quero casar para ser feliz. É o meu sonho casar. É isso, é aquilo. Aí você entra na expectativa de fazer, de ser, né? De receber o amor do outro, o apoio do outro e ser feliz. Só que o outro também casa com a mesma expectativa. E aí, como é que a gente resolve isso? Fica lá os dois esperando. E aí, quem vai começar, você ou eu? E aí começam as brigas. E sendo que a Bíblia tem falado que na aliança você entra devendo. Então eu queria muito que a nossa mente mudasse, porque a nossa natureza ela é aquela natureza de sobrevivência. Nós queremos as coisas, nós queremos os benefícios. Mas você precisa lembrar que quando você entra no casamento, você entra com uma dívida. Você entra lá para realizar e cumprir os deveres que você tem com a sua esposa e com o seu esposo. Imagina como seria tão diferente se cada um se empenhasse ao máximo para pagar a sua dívida. Imagina você, homem, pensando, puxa, eu devo amor, eu devo respeito, eu devo a minha esposa, eu vou me empenhar toda a minha vida. Eu não tenho... Na verdade, quando participando de alguns casamentos, tanto que eu fiz como eu participei e ouvi, as pessoas fazem essa promessa, eu prometo ser fiel, eu prometo te amar, na alegria, na tristeza, faça chuva, faça sol, e eu prometo tudo. E só que a gente não entra, puxa, eu prometi, eu tenho uma dívida. Geralmente você só lembra o que o outro te prometeu, né? Ó, você prometeu fazer isso, você prometeu fazer aquilo, me paga aí. Então entremos nessa aliança, né? E muitos já, 99% aqui já entrou. E se você não tem essa perspectiva, você é aquele cara lá que senta na mesa, come e nem tira o prato porque você acha que a sua esposa tem que fazer, você está pagando a sua dívida? Ou se você é a esposa que chega ao seu marido, você ignora, você não cuida dele como você prometeu, você está pagando a sua dívida? Imagina se hoje mesmo cada um começa a pagar a dívida lá na sua casa. Entendendo, eu fiz uma aliança e um dos efeitos dessa aliança é que eu me comprometi, eu tenho uma dívida, eu preciso pagar isso. Então vamos ter casamentos incríveis, não? Amém. E um efeito importantíssimo que eu quero passar para vocês hoje o outro efeito que acontece quando nós casamos e precisamos entender um efeito da aliança, é a exclusividade do relacionamento sexual. O que eu vou falar agora é o seguinte, irmãos: o sexo, no plano de Deus, só é permitido dentro do casamento. E se você é casado, a única pessoa que você pode ter um relacionamento sexual é com a sua esposa ou com o seu marido. Mais ninguém. Há uma exclusividade. E eu vou explicar um pouco sobre isso. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de 1 a 2. Por que eu estou falando isso, irmão? Você lembra que o nosso propósito aqui em coisas básicas, antes da gente entrar nas questões do casamento em si, papel do homem, papel da mulher, nós precisamos entender
o que a gente fez, o que é uma aliança, né? Quais são os efeitos dela, para a gente começar a dar passos para coisas mais profundas. Mas se a gente não faz uma base para entender o que é uma aliança, fica difícil, porque vai haver situações que a situação é dura, é difícil, o coração endurece. E a única coisa que te faz amolecer é lembrar que você fez uma aliança com Deus, e com a sua esposa ou com o seu marido. Então é importantíssimo. 1 Coríntios 7, versículo de 1 a 2, fala assim, tudo lá porque é o mesmo capítulo. Quanto aos assuntos sobre os quais escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada um o seu próprio marido. Então, essa palavra imoralidade no grego é porneia. O que é porneia? Tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é relacionado à impureza sexual, pensamento e tudo mais. Ele fala assim, se você é uma pessoa que isso está pegando, você não tem uma permissão para ter relação com quem você quiser. Se isso é algo muito sério, você precisa casar-se. Por quê? Qual é o ensinamento aqui? Sexo só dentro do casamento. E Deus não abre mão desse princípio. Então no Testamento tem essa referência. Agora vamos ver lá no Antigo Testamento para você ver como Deus sempre levou a sério a exclusividade do relacionamento sexual. Em Levítico 20, versículo 10. Agora eu quero ver, Levítico 20, versículo 10. Lá no comecinho. Posso ler? Todo mundo aí? Levítico 20, versículo 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Olha a seriedade. No Antigo Testamento, você tem que entender que Deus está colocando um valor no povo de Israel, nos hebreus. Um valor. Ele fala, olha, se um homem casado, ele tem relações com a mulher casada de um amigo, e vice-versa, os dois devem ser apedrejados. O que Deus está afirmando aqui? A exclusividade do relacionamento sexual. É séria a coisa, é muito, muito sério. Em Êxodo 22, versículo 16 a 17. Êxodo 22, só versículo 16 e 17. Eu vou ler, tá? Porque nosso tempo aqui está apertado. Se um homem seduzir uma virgem, ainda que não tenha compromisso de casamento, e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas se o pai recusá-la entregar, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Então, a coisa é tão séria que um solteiro, se ele tivesse relação com uma solteira, o que ele tinha que fazer? Casar. O que Deus está falando? Qual é o princípio? Sexo só dentro do casamento. Então, no caso de pessoas casadas, era a morte. No caso do solteiro, você precisa casar. Ao menos que o pai falasse, não, eu não quero. Era a única coisa. Mas qual é o valor que Deus está colocando? Sexo é exclusivo para o casamento. Deus está trabalhando fortemente. A visão que Deus quer colocar, punindo severamente com a morte, ou pedindo que a pessoa case, é isso. Que o único lugar para você usufruir da vida sexual é dentro do casamento. E o casamento é o quê? Uma aliança. Olha a segurança que Deus quer dar. Você quer se envolver com uma pessoa? Tem que ser dentro de uma aliança. Você quer se envolver sexualmente com ela? Só dentro da aliança, casados, na presença de Deus. Deuteronômio 22, versículo 28 a 29. Olha só como é séria a coisa. Deuteronômio 22, versículo 28 a 29. Se um homem encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata, e terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela.
aqui não está falando de estupro. A virgindade era tão sério que quando um homem, né, seduzia a mulher, era tido como uma violência. A mulher perder a virgindade era muito sério. Muito sério. Teria uma consequência enorme até para a família. Então fala assim, você quis se relacionar, você teve relações sexuais fora do casamento, você não só vai casar, você nunca vai se separar dela. Não é brincadeira. Deus está colocando um valor muito, muito sério. Não é brincadeira. Sexo só dentro do casamento. Amém? Deus está colocando esses valores para que a gente aprenda. Você só tem direito a sexo se você for uma pessoa casada. Queria falar com os pais. O mundo de hoje, namoro, as pessoas namoram, têm relações, terminam, têm relações com outro. O sexo ficou banalizado. E a gente tem sofrido as consequências disso. Não é? Olha um provérbio que fala, Provérbios 20, 21. Só para você entender a importância de você como pai, como mãe, instruir seus filhos. Provérbios 20, 21. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final, não será abençoada. Aí provavelmente tem uma letrinha M aí, né? Se você for lá no rodapé, fala assim: a herança que se obtém às pressas no início, no final, não será abençoada. Eu quero falar, se seu filho ou sua filha começa a ter relações fora do casamento, eles querem adiantar algo que só o casamento dá. E o que Deus fala? Eu não abençoo. Eu não abençoo esse tipo de união. Essas coisas que o mundo tem vivido, irmão, está debaixo da ira de Deus. Deus disciplina, o mundo tem se disciplinado. E aí as pessoas tentam remediar com aborto. Engravidou, aborta. Aí começa um pecado atrás do outro. Mas o que a Bíblia quer nos ensinar, e é o que você deve ensinar aos seus filhos, sexo só dentro do casamento. Eu canso de ver pais, que é claro que não é cristão, e até alguns que se dizem cristãos, mas não são, pega o filho e começa a incentivar lá, olha a mulher, começa a mostrar pornografia para o filho, começa a incentivar, alguns levam o filho no prostíbulo. Eu pergunto para você, isso é o plano de Deus? Deus vê isso como naturalidade, como desenvolvimento do homem ou da mulher? Então sejamos sérios. Um dos efeitos da aliança que fazemos com Deus no casamento é ter exclusividade do sexo. Sexo só dentro do casamento. E há um tempo certo para que isso produza bênção, não desgraça. O sexo é uma bênção de Deus para pessoas casadas, comprometidas. Amém? Eu queria dar uma palavra para você, porque talvez você ou não é parte dessa igreja, ou vem de um fundo onde ter relações sexuais antes do casamento era normal, ou talvez com a sua esposa, ou talvez com outras pessoas. Primeiro, eu não quero levantar de fundo, eu quero falar que Deus perdoa. Deus é cheio de graça. Ele é um Deus misericordioso. Mas eu quero animá-lo e pensar, acho que você precisa de um tempo de, eu não sei se você se arrependeu disso. Talvez, vi, estava errado, casei e tal, e a vida foi seguindo, você foi fazendo. Mas de repente, é um momento de você parar e diante de Deus se prostrar e pedir perdão. Deus, eu não entendia. Ou eu entendi e quebrei porque fui fraco, eu quero me reconciliar, eu quero entrar debaixo da sua graça. Então o conselho que eu dou, se você tem esse fundo, é que você tire um tempinho. Se é você com a sua esposa atual, vocês podem orar, pedir perdão a Deus, pedir as bênçãos. Para quê? Para que você tenha autoridade para aconselhar seus filhos. Porque eu sei que alguns não aconselham os filhos porque sentem culpa. Como é que eu vou falar isso para o meu filho se eu não fui assim? Então arrependa-se diante de Deus, peça as bênçãos de Deus e siga em frente. O nosso Deus é incrível e misericordioso, e é isso que Ele faz com pessoas arrependidas, te dá autoridade. Então uma deixa aqui é você tirar esse tempinho para se alinhar com Deus, para entender a seriedade, para que você aconselhe os seus filhos a esperarem as bênçãos no tempo certo. Você gostaria, como pai, seu filho doido para você morrer para pegar a herança?
Fala assim, me dá logo a minha parte aí, eu quero agora. Você aceita isso? Você aceita com bom grado? Sim ou não, irmão? Não, ninguém. É o que Deus fala, Deus tem uma herança, mas espera. Espera, não fica querendo no momento errado, porque isso não é bom. Lá em 1 Coríntios 6, só para você entender, 1 Coríntios 6, 16, Paulo fala assim, 1 Coríntios 6, 16: vocês não sabem que aquele que se une à prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Então, irmãos, fora da aliança, se torna carne com outra pessoa, fere a ordem estabelecida por Deus. Se você tem relação com uma prostituta, você quebra a sua união de uma só carne com o seu cônjuge, com sua esposa, e se torna um com a outra pessoa. Isso quebra. Esse é um dos motivos que o próprio Jesus falou, nesse caso, o divórcio acaba sendo permitido. Não é o certo, não é o que Deus quer, mas o adultério, ele quebra. Você ter sexo fora do seu casamento, você quebra, você se une com a outra pessoa. Então você lembra, se você fez uma carne com um e depois tem relação com o outro, o que acontece? Você fez com o outro. Você quebrou uma aliança. E lembra da base que nós colocamos, que o casamento é uma aliança? Existe o perdão. Se isso acontecer no seu casamento, você precisa se arrepender. Tem o perdão, tem a graça para restaurar essas coisas e voltar e restaurar essa aliança. Mas o que Paulo está falando é muito sério. Você sair do seu casamento e começar a viver uma vida imoral com outras pessoas. É exclusivo para o casamento. Em Deuteronômio 30, para a gente terminar, versículo 15 ao 20. Tudo que eu falei, irmãos, o dever que você tem de pagar a dívida com o seu cônjuge, a questão da exclusividade do sexo, questão de ser uma só carne, tudo isso são bênçãos que Deus coloca na nossa frente. Eu sou grato a Deus por ser uma só carne com a minha esposa. Isso me dá segurança tanto para mim como para ela, para o meu filho. Isso me dá ânimo, eu presencio as bênçãos de Deus na nossa vida. E não é que eu e ela somos os perfeitos, a gente precisa sempre estar se arrependendo, mas quando você faz o que Deus te orienta, há bênçãos nisso. E é isso que eu quero falar para você. Se você sair daqui entendendo, eu tenho uma dívida com a minha esposa, eu tenho uma dívida com o meu marido, seu casamento vai ser transformado. Esse é um efeito que eu tenho, é coisa que eu me comprometi, né? Se você entende, olha, que o sexo, e principalmente homens, eu estou falando também de pornografia virtual. Isso tem destruído a mente dos seus filhos e as suas mentes. Mulheres também, mas é mais intenso no homem. Deus se enfurece com esse tipo de atitude. Você não vai ser abençoado com isso. Não é o plano de Deus. Se você tem vivido assim, é tempo de arrepender-se, a entender que você tem uma aliança com a sua esposa e com Deus, e que um dos efeitos dessa aliança é a pureza. Lembra que até quando o cara era solteiro, a porneia, se você está na porneia, melhor você casar. Não viva assim. Muito mais do casado. A Denise está falando aqui, você pode pesquisar, a pornografia, ela muda o seu cérebro, ela muda a constituição do seu cérebro, por isso que ela é tratada como um vício. As pessoas estão viciadas. Então, lembra disso. Então, Deuteronômio fala, versículo 15: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que ame o Senhor, o seu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, hoje eu lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos.
Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Essa escritura ela foi dedicada ao povo de Israel, mas ela tem princípios que servem para nós. E você, como casado, como casada, diariamente suas escolhas são colocadas na nossa frente: fazer o que é certo ou fazer o que é errado, fazer o que vai gerar bênção no seu casamento ou o que vai gerar maldição no seu casamento. Eu falei de moralidade, mas talvez dívida seja uma maldição no seu casamento, porque quando tem a decisão você toma errado, você não consulta o cônjuge, você é emocional, você gasta, e isso começa a ser um problema. Pode ser a questão que eu falei aqui da imoralidade. Várias situações estão sendo colocadas dia a dia, e Deus fala: olha, escolhe, lembra da aliança. Todos os dias nós temos a opção ou de cobrar o nosso direito ou de pagar o direito do outro. Escolhe pagar o direito do outro, isso gera bênçãos. Todos os dias nós temos diante de nós os desafios. Então, bênção ou maldição, ela depende mais da sua atitude de querer obedecer a Deus ou não. Eu quero encorajar os amigos: se você não tem um relacionamento com Deus, talvez não é o principal motivo pelo qual o seu casamento pode estar passando por dificuldades. Você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Eu preciso, cada um precisa. Sem Deus é impossível. Você pode ser um cara legal, uma esposa bacana, mas você vai cair. Eu não estou falando de moralidade, alguns não. Mas não significa que você tem um excelente casamento só porque você não traz sua esposa ou seu marido. É muito além disso. Muito além, irmãos e amigos. Alguns pensam: eu casei no religioso, então já basta. É ótimo casar na igreja, ter a bênção lá do pastor, do padre, o que for. Mas isso não determina as bênçãos no seu casamento. É só um desejo, não é? O que vai determinar é que você, diante das situações, escolha obedecer a Deus. A Bíblia está falando: quando você faz isso, o que gera o seu casamento? Bênçãos. Imagina Deus falando: eu vou abençoar você. Estou falando da igreja, eu estou falando que vem aqui, põe seu dinheiro e você vai receber a bênção. Não. Deus está falando: me obedece que eu vou abençoar você. O desejo de Deus é abençoar. Ele coloca: olha, tem a bênção e tem a maldição. Você vai escolher. O que você está escolhendo para o seu casamento? Qual é, diante das situações, e você deve enumerar, talvez um bom exercício. Senta e faz você. Que não a sua esposa: a minha esposa ela tem que fazer isso, o meu marido tem que fazer. Não, você. O que você precisa fazer? Em que área você tem escolhido bênçãos e que área tem escolhido maldição? E na área que você escolheu errado e está sofrendo a consequência, se arrependa, busca ajuda. Seja humilde, fala: olha, eu errei nessa área aqui, que eu te pedi perdão. Isso tem sofrido, o nosso casamento tem sofrido por causa disso, e eu quero sua ajuda, e vamos para frente. É isso. E aí você passa para o outro lado, você passa para o lado das bênçãos, porque você começou a obedecer. Você começou a tratar bem seu marido, tratar bem a sua esposa. Houve um perdão. A gente estava com o Léo, né, que vai casar, os padrinhos casados, nós nos reunimos para aconselhar. Aí todo mundo deu conselho e tal, aí o Eudes chegou por último lá, aí eu até brinquei: o último conselho sempre é o melhor. Aí ele sentou, olhou para o Léo: você deve perdoar. Eu falei: nossa, ninguém tinha falado sobre perdão. Fala: mas você tem que fazer isso, tenta, né? Irmãos, perdoar é um dever nosso. Às vezes a gente quer que o outro se arrependa, que o outro peça perdão, mas perdoar é um dever. Quando você escolhe perdoar, você passa para o lado das bênçãos. Não é jogar culpa e nada disso, tá bom? Misericórdia e bondade está com aqueles que honram a aliança. Só para a gente terminar, Salmo 103, versículo 17.
a 18. 103, versículos 17 ao 18. Eu vou também passar essa aula para os solteiros, né? Claro, pensando na realidade deles. Então, se você pensa, puxa, podia estar falando com o solteiro, ainda que eu não quero que você tenha esse pensamento, porque essa aula é para você, não é para o solteiro, nem para a sua esposa, é para você. Não é para o seu marido, nem para o solteiro, é para você. Então, fica aqui, né? Mas se você tem esse pensamento, eu vou estar com os solteiros também. Salmo 103, versículos 17 e 18. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos de seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Então, irmãos, a misericórdia, o amor e a bondade de Deus está com os quem? Com quem? Que guardam o quê? Aliança. Por isso que eu quis, a gente vai encerrar o tema de aliança, falar o que é uma aliança e a consequência da aliança. Quando você honra e guarda a aliança, ainda com prejuízo, você lembra que nós falamos? Ainda com prejuízo, ainda com dor, perdoa, você entra do lado onde as bênçãos estão disponíveis. Então lembra, num momento difícil, onde você pensa em divórcio, onde você pensa talvez em cometer adultério, onde as tentações são grandes, lembra da sua aliança com o seu cônjuge e com Deus. Quando você está sendo tentado, lembra que Deus está ali vendo. Ele é a grande testemunha da aliança que você fez. Que Deus nos dê a misericórdia que nós precisamos, os valores que nós precisamos para honrar nossa aliança. Que você e eu, que a gente lembre disso com temor, com desejo de obedecer. E eu falo, irmãos, que Deus, Ele dá o que a gente precisa. Eu e você somos falhos, se fosse depender da nossa força, já era. Mas se a gente começa a depender de Deus, buscá-lo, querer obedecê-lo, até às vezes parece ser difícil obedecer a Deus, mas eu te garanto que Deus dá os recursos. Que Deus dá os recursos. Quando Ele vê um coração humilde, Ele muda, Ele fala, olha, eu até transformo um coração de pedra em coração de carne. Eu ponho em você o desejo, mas busca, tem esse desejo. Então eu queria encorajá-los a lembrar disso. Você tem uma aliança com seu cônjuge e com Deus. Amém? Queria chamar aqui o Fábio.